A vida, ela deve ser repleta de sonhos. E nesse momento, a Farmácia Vida Animal, ela concretiza mais um sonho, que é o podcast, né? É um sonho que já vem sendo trilhado há bastante tempo e nasce hoje, então, o podcast Papo Animal. Esse primeiro episódio nós escolhemos como Vidas de Vet. E o porquê Vidas de Vet? Eu até fui pesquisar um pouquinho sobre a medicina veterinária, que diz o seguinte, que a medicina veterinária ela surgiu desde que o homem primitivo domesticou o animal. Então, ali nasceu a profissão de vocês, né? Nasceu a medicina veterinária. E os primeiros métodos de diagnóstico, tratamento, prognóstico, teve o seu registro em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Imagina. Aqui no Brasil, o presidente Getúlio Vargas, ele fez um decreto, que é o 23.133, onde ele regulamentou a medicina veterinária, 1933. E ele, por 3 décadas, estabeleceu condições e campos de atuação do exercício da medicina veterinária. Qual foi o dia que foi feito esse decreto? 9 de setembro. E 9 de setembro é um dia que nós temos uma gratidão, né? Sempre foi a nossa gratidão. E a gente pensa em vocês sempre, mas acho que vem essa gratidão nesse mês de setembro todo. E por isso nós escolhemos esse primeiro podcast. Sem dúvida, a gente gostaria de ter muitos médicos veterinários aqui. Mas a gente pensou com muito amor e por algo assim, um objetivo maior, a escolha, então, de vocês duas. E aí, apresentando um pouquinho, então, a Vida Animal, né? Que é uma farmácia, ela foi pioneira. Esse ano nós completamos 20 anos já de Vida Animal, que também nasceu de um sonho. Então, quando eu pensei em estar aqui hoje, eu, Daniela, e Kátia, e Vida Animal, para reverenciar todos os sonhos que tivemos, né? E foram muitos sonhos. Eu e a Kátia, a gente já trilha uma caminhada de 30 anos e a gente sempre compartilhou. Nós somos completamente diferentes. Hoje a gente vai, né? Vocês vão poder até conhecer esse nosso lado, mas a gente se completa por sonhar juntas e eu sonho mais e a Kátia concretiza mais, inclusive, os sonhos. Só complementando, eu me lembro sempre que o pai da Dani sempre disse: vocês são completamente diferentes, é água e vinho, mas vocês formam uma bela sangria. Eu sempre lembro disso. É isso aí, né? E a Vida Animal, ela nasceu, assim, acho que ela nasceu de uma necessidade, porque nós tínhamos pet, né? E eu tinha um canarinho, e esse canarinho adoeceu. Eu não entendia nada da área da veterinária, mas já era farmacêutica, e eu fiz a especialização em medicamentos, e eu levei o canarinho na clínica, e foi prescrito para ele um medicamento de gatos, onde eu teria que partir um comprimido em 8 partes, solubilizar 1/8 desse medicamento e administrar para ele. E eu olhei para a médica e disse: eu não vou conseguir fazer esse tratamento. Ela disse: olha, é a única opção. E eu tenho clínica já há bastante tempo e todos os tutores conseguiram. Por que tu não vai conseguir? Eu sei porque não está correto, né? Eu vou partir um comprimido em 8. Quem diz que eu tenho ativo ali que a concentração vai estar correta? Não é isso que a indústria, quando ela estuda e ela prepara o medicamento, lotes de medicamento, ela diz que naquele medicamento eu tenho uma concentração. E que se ele for sulcado em uma parte do medicamento, eu vou ter metade da dose e na outra, a outra metade. Fora isso, ela não garante nada. Mas aí eu fui para casa, comprei o medicamento, fiquei pensando, quando eu acordei o outro dia, eu disse: tá, mas por que eu não transformo a forma farmacêutica? Vou transformar em líquido, tem a concentração correta e o tratamento vai ser correto. Falei com a Kátia, ela disse: claro, faz isso. E aí tinha ali um sabor de morango, né? Não era muito a ver com o meu canarinho, coloquei aquele sabor e deu super certo.
Ali foi um sonho. Só que a gente tinha uma farmácia de manipulação para Humanos. humanos, a farmácia tinha um sucesso, quer dizer, mas me parecia que eu não tinha ainda a minha missão de vida, mas estava tudo certo. Era uma farmácia diferente, né? A gente fazia meditação com os funcionários. Aí os clientes chegavam, já passavam por uma sala para meditar. Então, era tudo como a gente queria, mas ainda faltava alguma coisa. E aí, em 2004, estudando a legislação, a gente viu uma pesquisa pública que tinha a ideia de separar a manipulação de humanos para veterinária. Naquele momento, olha, a sensação que eu tive foi muito diferente. Ali eu disse, gente, é isso que eu vou fazer. Vou montar uma farmácia para manipulação só para veterinário. Chamei a E Kátia. aí foi muito engraçado, porque aí entra aquilo que ela falou, ela é o sonho, né? Mas aí ela trouxe e eu pensei e disse, bah, vamos fazer, vai dar muito certo. E aí ela se assustou. Ai, tu acha? Eu disse, sim, tem tudo para dar certo, né? A gente tem o conhecimento técnico para isso, né? Tem um sonho e acho que é bem por aí. Esses bichinhos, eles precisam também ter a mesma oportunidade que os humanos têm e que está faltando. Vamos lá, vamos fazer. E aí o sonho foi para frente. Né? E aí o sonho, ele aconteceu antes da legislação, né? E aí a gente tinha a farmácia montada e não tinha um fiscal do mapa que pudesse ir lá para liberar o funcionamento da farmácia. E aí a gente esperou mais um tempo, conseguiu, e nós iniciamos com um funcionário e 3 sócios. Né? Então era mais sócio que funcionário. E aquilo ali, a gente continuou com a farmácia de humanos, porque ela nos sustentava, né? E teve um fiscal do mapa que um dia nos falou, por que vocês têm as duas? Eu disse, não, uma sustenta e outra é o sonho, né? Enquanto a gente não mata a vaca, a gente não cresce. Gente, aquilo foi outro... Sabe aquela lição? E eu disse pra Kátia, vamos encarar a vida animal. Só que era tudo muito difícil, porque os médicos veterinários ainda não sabiam prescrever, né? O medicamento manipulado. Não tinha as matérias-primas para comprar. Eu fui para São Paulo e fui nos fornecedores e mostrei, né? Olha só, tem um campo aí. Só que era só a vida animal e já tinha surgido mais uma. Mas tem um campo. E eles diziam, não, bem legal, muito bom. Tomava cafezinho, saía... E eles não davam prosseguimento, né? Por quê? Porque realmente não acreditavam. O próprio mapa, né? Que muitas vezes a gente precisava de alguma orientação, eles não sabiam orientar, porque para eles também era uma coisa muito nova, né? Então a gente foi aprendendo juntos, né? Eles, a gente. E felizmente, eu acho que os médicos veterinários, eles são muito abertos, eles são muito coração, né? E a gente encontrou um campo muito fértil nessa troca, né? De poder conversar com vocês, de vocês poderem nos trazer também ideias, de vocês nos trazerem coisas que foram muito importantes. Eu me lembro, assim, tanto a Joyce quanto a Roxana estão com a gente há bastante tempo, né? E eu me lembro, assim, de muitas vezes a gente trocar, né, informações de como prescrever uma receita, ou a gente, esse medicamento dá para fazer nessa forma farmacêutica, não dá. Então, eu acho que isso aí foi uma coisa muito importante nessa concretização do nosso sonho, que a gente pudesse realizar isso, porque houve essa troca, essa empatia da parte de vocês, que eu acho que isso foi extremamente importante, né? E a vida animal, então, ela manipula exclusivamente para veterinária, né? E esse ano, então, completamos os 20 anos de caminhada. E aí, falando, então, um pouquinho, vamos nos apresentar, né? Então, eu sou a Daniela, sou farmacêutica, eu me formei em 91 na URGS. Antes de me formar, eu já fazia estágio sempre em farmácia de manipulação, foi onde estavam surgindo as farmácias de manipulação para humanos. E o meu pai, ele era economista, né? E ele sempre me disse, Dani, sai dessa área, sabe? Olha só, engenharia química, extração da borracha, tu vai ganhar muito dinheiro. E ele já tinha contatos, porque ele trabalhava nessa área. Tu tem que pensar, sabe, que tu vai ter que ganhar dinheiro. E eu fiz um semestre de engenharia química.
Assim, na primeira semana eu disse, não, mas não é isso que eu quero, eu vou voltar para ir para a farmácia, né? E sempre trabalhei na área de manipulação. Então, assim, é uma trajetória toda nessa área. E sou muito feliz com o que faço, né? Então, assim, acho que a gente trabalha muito, né? Mas é com tanto amor que isso se torna mais tranquilo para nossas vidas, né? E a Kátia? Bom, eu também farmacêutica, né? Me formei na URGS também, quase junto com Matusalém, que foi lá em 81. Mas a paixão, ela veio para mim desde pequenininha. Eu sempre soube que eu queria fazer farmácia, porque eu não sei, mas sempre soube. Meu pai ficava, não, mas quem sabe tu faz medicina? E assim, mas não, era farmácia. Só que eu comecei na área da bioquímica, né? E aí chegou numa época que nós fomos fazer, nos conhecemos num curso, fazendo uma especialização em homeopatia. E que a Dani trouxe a ideia, vamos montar juntas uma farmácia. E eu nunca tinha pensado muito nisso, porque o meu foco sempre foi na área da bioquímica, né? Mas eu pensei, gente, eu tenho a possibilidade de sair da doença para a gente entrar para a saúde. Porque na farmácia o que a gente vai ofertar é saúde, né? É levar um medicamento que vai poder trazer equilíbrio para os bichinhos. Enquanto na área que eu vou trabalhar sempre em cima da doença. Então, vamos. A gente sempre fez as coisas meio assim, né? Sempre o sonho veio na frente e a gente pensou, nunca pensou assim, vai ter obstáculo, vai ser difícil. A gente pensou, vamos. E eu acho que foi por isso que a gente conseguiu, né? 30 anos a gente está aqui juntas, porque a gente tem essa capacidade, eu acho, de sonhar e de acreditar no sonho, né? E eu acho que foi isso aí que fez com que a gente depois apostasse na vida animal e depois tivesse a coragem de dizer, não, é isso, vamos seguir só com ela, porque eu acho que ela realmente está sendo a concretização desse sonho de trazer a saúde, né? De trazer realmente um equilíbrio e de ter uma troca muito melhor com aqueles nossos parceiros, que são os veterinários, porque a gente encontrou esse campo, assim, aberto, e eu acho que isso foi muito importante. E isso aí que faz com que a vida animal esteja fazendo 20 anos, e que hoje a gente possa estar tendo essa felicidade de estar aqui com vocês, que começaram com a gente, né? Eu acho que a gente pode agora apresentar as nossas convidadas. Não sei qual das duas quer falar primeiro. Bom, fico muito feliz de participar desse primeiro podcast, fiquei sabendo que eu estou participando da Vida Animal desde o início, porque eu faço 20 anos de formada esse ano. Eu sou Roxana Rodrigues Fett, sou médica veterinária, formada pela URGS em 2004, fiz mestrado, doutorado e trabalho com felinos exclusivamente desde 2007. E vi aí vocês vendo o brilho no olho contar, né? Vi a minha história refletida, né, com os gatos, que as pessoas, eu decidi que ia atender só gatos no meio da faculdade. Já gostava, sempre gostei de gato, sempre tive gato. E no meio da faculdade vi uma professora, né, Heloísa Justa, um beijo pra ti, que inspira a mim, inspirou tanta gente, que atendia só gato. Eu cheguei na faculdade e falei, eu vou atender só gato. E aí foi aquela coisa, né, dos professores, meu Deus, ela vai morrer de fome, coitada. Não, vamos fazer, tinha um professor que ele já tinha tudo, querido, pra eu atender cabra. Ele falou, não, que a prima eu te coloco e tal, imagina eu e uma cabra, não tem nem condições. E aí eu falei, não, eu vou. E aí quando eu saí da faculdade, eu tinha uma obrigação muito grande de dar certo, né? Eu a primeira pessoa na família a ter curso superior, enfim, e eu tinha que dar certo. Então eu já entrei no mestrado e aí também fazendo plantão e coisa. E quando terminou o mestrado, eu fui de clínica em clínica oferecer meus trabalhos, né? Olha, eu atendo só gato, eu quero atender só gato, e as pessoas riram da minha cara, né? As pessoas que depois vieram me chamar, né? E eu falei, não, então eu vou abrir um lugar para mim. E assim nasceu a Chaterri, né? Que é o hospital veterinário que é parceiro de vocês desde sempre. Que não nasceu hospital, né? Não nasceu hospital, tadinho. Nasceu uma clínica. Nasceu uma clínica.
Nasceu lá em Caxias do Sul, porque na época o meu namorado, que hoje é marido e sócio, ele morava em Nova Petrópolis e já tinha uma clínica aqui em Porto Alegre, né? Então a gente não queria fazer, meu Deus, dividir o pouco que a gente já tinha de gato. Então a gente foi para Caxias. Mas aí, em funções de saúde da família, eu acabei vindo para Porto Alegre, né? Eu disse, não, Porto Alegre é tão grande, deve de haver um espacinho aqui para mim. E nasceu como clínica na São Pedro, numa casinha alugada. Depois, em 2009, veio para a sede que a gente ficou até abril desse ano e agora virou hospital, né? A estrutura de hospital e assim, a gente já tinha há uns 3 anos, né? Mas a gente oficialmente mudou para o hospital num local maior esse ano. E o Tobias também é médico veterinário e também sempre gostou de gatos. O Tobias é médico veterinário desde 2003, formou na UBRA, né? Não nos conhecemos num pós-graduação. Ele também é médico veterinário, ele é cirurgião de felinos desde 2012, exclusivamente. Ele gosta de todos os animais, né? Mas acho que ele já tinha gato, também comprou uma ideia, né? Assim como vocês duas aí fizeram uma parceria, ele comprou uma ideia. Achava também, assim, um pouco ousado, né? Como que vai ficar só, e aí agora não vê outra coisa, né? Então, faz só cirurgia de felinos desde 2012. Que legal. Bom, eu sou Joyce Peruzzi e eu acho que todas aqui, assim como a Roxana, eu tive que cavar a minha área, porque também era visto como uma loucura, né? Eu sou formada na URGS também, em 2008. Sou pós-graduada em etologia clínica veterinária e atuo exclusivamente com comportamento de cães e gatos desde 2010, aqui em Porto Alegre. O que acontece é que era uma área pouco conhecida dentro da medicina veterinária, ainda é, na verdade, né? Mas lá, em 2008, menos ainda. Então, eu fui atrás para fazer meu estágio curricular com um profissional de São Paulo que já trabalhava com isso, e eram poucos mesmo no Brasil. Com o passar do tempo, o que eu percebo é que, assim como vocês abriram as portas para manipulação veterinária, a Roxana, a Chaterri abriram as portas para medicina de felinos, o pessoal da minha geração, que não sou só eu, né, mas que também foi trabalhar com comportamento em diferentes estados do país, foi abrindo a cabeça das pessoas para essa área que está em franco crescimento e que ainda conta com poucos profissionais, ainda somos muito poucos, apesar da demanda. Eu costumo dizer que eu posso me mudar para o lugar que eu quiser no Brasil, eu vou ter demanda. As pessoas não sabem, mas vai ter demanda, porque elas ainda não entendem isso como uma área, né? Ainda fica muito na mão de profissionais não veterinários e nada contra, inclusive ela é uma área multiprofissional, a gente conta com a parceria, mas infelizmente pouca formação, né? Inclusive de outros profissionais. Então eu acho que todas aqui falamos a mesma língua no sentido de ser pioneiras. E desde 2020 eu não atuo mais sozinha, já fazia um bom tempo que eu queria formar uma equipe, tentei outro, até ter a liga com primeiro a Fernanda, que foi minha primeira sócia, que foi minha estagiária por muito tempo, minha estagiária curricular. E aí chamei ela para a gente montar uma equipe para ela me ajudar em casos, né? Porque eu já estava dando muita aula em pós-graduação, enfim, acabava ficando muito sozinha no meu trabalho e sentia falta de ter alguém comigo. E só que essa conversa aconteceu uma semana antes de fechar tudo com a pandemia. Em 2020. Então a gente foi efetivamente formar a empresa juntas em julho de 2020, quando as coisas começaram a abrir, a gente pôde voltar a atender com alguns cuidados. E desde 2021, a gente tem uma terceira sócia na equipe, que é a Lauren, que também foi nossa estagiária curricular. E a gente falou, essa aqui não dá para perder, ela vai ficar aqui, né? Então, desde 2020, não sou só eu tenho uma equipe hoje. Eu tenho muito orgulho da equipe que eu consegui formar, que as meninas são fenomenais. E, claro, ajudo muito, né, na mentoria delas no processo inicial, mas hoje elas andam sozinhas e são maravilhosas. E o meu objetivo com o tempo, que é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar como veterinário, né? É não centralizar tudo em mim, porque a gente fica muito um nome, uma pessoa, e tanto que o nome da minha empresa é Equipe Joyce Peruzzi, porque ainda é muito centralizado em mim. Mas o objetivo é realmente abrir e ter mais pessoas e dividir essa área, porque eu não vou estar aqui sempre, enfim, tenho outros projetos também, muita aula que a gente dá. Então, o atendimento em si, hoje, ter essas pessoas contando comigo foi fenomenal, fundamental. E eu fico muito feliz em poder estar aqui para falar sobre isso, sobre a medicina veterinária, sobre o pioneirismo de todos, né? E ainda mais com uma farmácia que a gente já é parceiro há tanto tempo. Tanto tempo, exatamente. E os pacientes chegam de que maneira na clínica?
Pra gente, Pra vocês. a maior parte é encaminhamento de veterinário, sem dúvida, a imensa Uhum. maioria. Assim como eu imagino que todas as especialidades, né? Uhum. Principalmente por encaminhamento. A grande diferença que a gente tem é que a gente atende pouco como volante em clínica. Porque, por exemplo, felinos, a gente prioriza o atendimento domiciliar, porque a maioria das residências é multicat. Mesmo que a pessoa pense que é um gatinho que tem o problema, Sim. né? Problema entre aspas, para Aham. quem tá só Uhum. escutando, a gente vê que é uma questão da casa, do conflito e Claro. do ambiente, né? No caso dos cães, a gente faz o atendimento em consultório também e a gente tem um consultório próprio, porque o nosso objetivo é que o cão se sinta confortável e manifeste os comportamentos dele ali, seja mais fácil da gente fazer um exame físico dele, ter todos os instrumentos que a gente utiliza para modificação comportamental no mesmo lugar, né? Mas também fazemos domiciliar ou mesmo como volante, mas eu acho que essa é a principal diferença de outras especialidades, né? O atendimento como volante em clínica é limitado. Porque a gente precisa de um ambiente muito bem preparado. Favorável. E a gente leva tudo, né? Na casa do gato a gente leva, Sim. tem um malão de coisas. Mas a gente ocupa o consultório por bastante tempo numa primeira consulta. Então, no ambiente de hospital, de clínica, fica um pouco truncado isso, Sim. né? Que deve ter sido o início, né? Isso, Da exato. caminhada de vocês e foram Exato. percebendo que não era efetivamente... Aí a gente fez domiciliar por muito tempo Uhum. até ter o nosso consultório próprio, né? Exclusivo para cães. E então a maior parte vem por encaminhamento veterinário, mas também tem muita indicação de cliente, pessoas que sabem da gente através, né? Enfim, pesquisando, porque as pessoas que têm um animal com questões comportamentais são pessoas que a gente precisa ter uma empatia, porque são pessoas que sofrem muito, né? De todos os sentidos, socialmente, emocionalmente, financeiramente, enfim. Então elas acabam buscando e chegam até a gente, mas sem dúvida a imensa maioria é encaminhamento de colega. E eu acho que isso também, né, está cada vez se acelerando mais os problemas comportamentais, porque eu acho que estão trazendo os bichinhos para muito perto e estão meio que humanizando eles, né? E isso aí para eles gera conflitos. Porque Eu acho eu gosto sempre de fazer um adendo quando a gente fala de humanização, porque a gente demoniza a humanização. Mas se nós estamos aqui hoje, vida animal existindo no Claro. hospital de felinos, é só porque em algum momento a gente percebeu eles com emoções semelhantes aos humanos. Isso. Dor, frio, fome, né? Se a gente for pensar lá como minha avó tinha os cachorros dela, era Na rua. outra vida, né? Mas, sem dúvida, essa proximidade deles e a não percepção de que são indivíduos com necessidades específicas da própria espécie e individuais, faz com que a gente tenha mais sofrimento. E, claro, essa proximidade faz esse sofrimento ser mais flagrante, né? As pessoas perceberem mais, Isso. ou atrapalhar a rotina delas, atrapalhar a vida em sociedade, numa sociedade tão... em vida urbana, né? Todo mundo morando próximo. Então, acho que talvez eles não é que hoje eles sejam mais comuns, mas hoje se percebe mais e tem um impacto maior na vida das pessoas. Roxana, na época de pandemia, teve um crescimento extremo em adoção ou compra de felinos, né? Tu percebeu isso? Que tem os relatos, né, de 30%, 36% de tutores escolhendo mais gatos do que cães ou outras espécies. Então, na primeira semana da pandemia eu fiquei extremamente apavorada. Pensei como vai ser a nossa vida agora, sendo que as pessoas vão estar em casa, o que vai acontecer? E o movimento foi exatamente ao contrário do que eu imaginava, que as pessoas não iam vir, porque aí elas começaram a olhar para o gato delas. Então, uma coisa muito estranha aconteceu na primeira semana, que eram aqueles pacientes que estavam muito críticos e que as pessoas não se davam tempo de olhar, elas começaram a olhar para aquele gato que estava na casa delas. Isso não tá legal. Ele não tá Olha bem. só. Eu Que vou já no não estava veterinário. antes. Que já não estava Aquelas antes. não estavam Só que percebendo. elas saíam, o que acontecia, né? O que é uma coisa que eu prego para minha equipe lá? Não adianta a gente prescrever uma receita e não saber que horário aquela pessoa trabalha, né? Sim. Que horário, quem tá lá, que teto emocional tem essa pessoa, que teto financeiro tem essa pessoa. Entende? E a gente trabalha muito com slow medicine, que é uma medicina de cuidado voltada para o paciente. No nosso caso, é uma díade, né? É o paciente e o tutor. Então, o que a gente percebeu na época da pandemia? Que sim, as pessoas começaram a se sentir solitárias da presença humana e começaram a ver no gato, né? O gato tem crescendo exponencialmente. Eu acompanhei todo esse crescimento, né? E tem respeitado mais. Eu acho que essa mudança que está tendo na população de um respeito maior...
sei lá, eu acho que a Jéssica, a Joyce e eu somos contemporâneas, né? Uma coisa que era bullying na escola, que era normal, hoje não é mais. Então, eu acho que o gato passou de ser despercebido ou ter um misticismo muito grande, que, ele gosta da casa e tal, para começarem a olhar, não, acho que esse animal é legal de ter. Né? Acho que esse animal não é mais tão estranho. Eu sempre brinco que existe 2 tipos de pessoas, né? Quem tá escutando deve pensar nisso. Aquela pessoa que tem gato e gosta de gato, e a pessoa que diz que não gosta, mas que na verdade não teve um gato. Não teve experiência. Não teve uma experiência positiva, porque depois de ter um gato é uma paixão, né? Com todo respeito a todas as espécies, mas o gato ele conecta muito com o ser humano. Né? Então acho que isso que fez com que as pessoas quisessem ter mais gatos, né? E aumentasse. O conceito de que gato é individualista, que não interage, que é mais fácil ter porque ele é pegado à casa e não aos tutores, isso não existe. É misticismo. O gato, na verdade, ele tem as emoções dele, né? E muitas vezes as pessoas confundem essas emoções protetivas dele com emoções humanas, de ser mais retraído ou coisa assim, né? Então, acho que, na verdade, a gente tem uma mistura muito grande de entendimento das emoções, né? Porque a gente olha para ele esperando que ele se comporte como um cão, ou olha para ele esperando que ele se comporte como uma pessoa pequena, né? Um mini humano. E, na verdade, ele é um gato. Ele é, por natureza, um caçador, ele, por natureza, vai fazer coisas que interessam para ele e que, às vezes, eu vejo, não sei se é isso, Joyce, os problemas surgem de comportamento porque as pessoas não respeitam o comportamento da espécie. Olha que legal Muito isso. interessante. Então, porque a gente fica querendo deles comportamentos humanos ou comportamentos caninos, que já tá com a gente há muito mais tempo, e aí acabam ficando frustradas, né? Então, é aquele gato que, ele tá arranhando meu sofá, mas aonde este ser que marca com as unhas tem para marcar? De natureza, que precisa, Que né? precisa, porque senão o coitado tá entediado, tá preso, ele tá num presídio sem nada pra ele, né? E as pessoas até podem ficar chocadas com isso, mas a gente tem que pensar que a gente trouxe ele pra dentro da nossa casa. Então, nada mais justo que a nossa casa seja adaptado pra eles, né? E não são os gatos, né? Eu acho que em relação aos gatos é importante fazer um adendo, que essa ideia que as pessoas têm, é um animal mais independente, eu posso ter, mesmo que eu passe muitas horas fora de casa, é mentira, né? Porque um cão que fica e que sofre sozinho, muitas vezes vai latir, vai dar aí sinais que as pessoas vão falar. Mas um gato que fica sozinho o dia inteiro, vai passar o dia inteiro dormindo. Sim. Isso não é saudável também, né? Apesar de ser um animal de hábitos crepusculares, a gente sabe que ele vai ter um pico de atividade no amanhecer e no anoitecer. Ainda assim, durante o dia ele precisa fazer atividades. E as atividades, invariavelmente, quem vai trazer hoje no ambiente urbano são os tutores. Sim. Porque eles não têm que fazer sozinhos num apartamento onde não entra animais para ele caçar, ele não tem como mudar, sair para novos ambientes, fazer exploração do ambiente como um gato faria normalmente. Então a gente tem que entender que eu viajo muito, ele fica muito tempo sozinho. Esses não são motivos para ter um gato e, aliás, talvez nenhum animal, né? Porque eles dependem exclusivamente da gente, do que a gente vai fazer. E eu concordo muito com a Roxana, obviamente, na questão das pessoas acharem que vai estar ali a casa e o gato que tem que se adaptar a isso. Ele não sai dali, né? O cachorro ainda, esperamos que saia para passear, né? O gato nem isso, né? Então, ele não tem nem a oportunidade de dizer, bom, ok, não faço nada dentro de casa, que é um saco, não tenho nada para fazer, mas pelo menos quando eu saio, eu vejo outros animais. Não, o gato não, ele vai estar sempre dentro de casa, até porque é perigoso ele ter acesso à rua quando a gente fala no ambiente urbano. Mas a gente tem que entender a implicação que isso tem na vida dele. E talvez essa ideia de ficar tendo gato, que é mais fácil, na verdade, a gente tá sendo fácil para o humano, mas não para ele, né? E agora eu me lembro, assim, que na farmácia, no balcão da farmácia, muitas vezes as pessoas reclamam muito, né, dos gatos exatamente com isso. Mas quando eu chego em casa, daí ele não para quieto, ele fica, né? E agora com a tua fala eu fiquei pensando, ou então de noite ele não me deixa dormir. Mas, claro, se ele passou o dia dormindo... É o momento dele, né? É o momento dele. Que ele tem. Muito interessante isso. Além do que, o pico de atividade vai ser
exatamente no amanhecer. Quantos gatos acordam miando? 5, 6 da manhã, né? Isso é Se a gente uma for coisa que pensar, falam. são os horários de pico de roedores também. E a gente Sim. não deve esquecer que o gato só está onde ele está hoje, porque ele é um excelente caçador de roedores. Então, tudo, absolutamente tudo no gato, os sentidos dele, a capacidade de percepção do ambiente, os picos de movimentação, todos têm muita relação com de roedores também. Só que hoje eles não caçam mais roedores. Como é importante realmente essa tua área, porque se as pessoas compreendessem melhor o comportamento do bichinho, né, da espécie, elas entenderiam melhor como agir realmente com... E quais são as E as responsabilidades antes de adotar Isso, comprar ao um animal, escolher né? um gato ou um cachorro ou alguma outra. E por isso que a gente sempre usa o problema entre aspas. Eu gosto muito de usar Sim, questões comportamentais. Porque para o animal não é um problema. Para o gato arranhar o sofá é a solução, coitado. Ele não tem onde, né? Para o gato que faz marcação com urina, porque aparece um gato externo e ele não tem o menor controle sobre aquilo, a marcação é a forma que ele tem de lidar com aquilo. E aí, de repente... É um problema para a pessoa, mas não para o pobre coitado do gato. E de repente o tutor trazer um outro bichinho para fazer companhia porque ele está sozinho pode até piorar isso. Exatamente. O gato não pediu. Mas, Joyce, tu estava falando ali do gato, né? Por conta do roedor. E a gente está aqui por causa de um gato, né? Porque... Com certeza. Os gatos que cuidaram dos primeiros silos, e as pessoas puderam se fixar no lugar e vir, né? Então, quem não gosta de gato começa a pensar isso aí, ó. Só tá aqui na tua vida por causa de um gato. Só controlamos a grande surto de peste negra ao final da Idade Média, que foi quando os gatos voltaram a ser aceitos de novo nas cidades. Por causa do gato, que era a única forma de controle de roedores naquela época. Sim. Realmente, devemos muito a eles. E não devemos esquecer disso, porque eles são exímios caçadores e por isso que eles estão aqui. Exatamente, muito importante. E que chegam na... Eu ia falar que quando a gente pede, às vezes, pro tutor brincar, né? 20 minutos no mínimo com gato, às vezes as pessoas, mas eu não tenho esses 20 minutos. E dei o gato? E o pobre gato. E 20 minutos com cada gato, se a gente vai falando Exatamente. de E de preferência, picadinho, né? Não, de Não tudo 20 junto. minutos todo o tempo, né? Sim. Mas 20 minutos pro Instagram a pessoa tem, né? É verdade. Até mais. É verdade. E com uma família de gatos, é interessante ter uma família de gatos, um gato só, como é? Porque a gente sempre pensa, eu agora como tutora, né? Mas é tão bom ter companhia. Eu não tenho gatos, acredito que eu vá ter em seguida, mas assim, em toda a minha vida eu tive cães. E o meu filho vai fazer 17 anos, e ele não conhece a vida sem um cão. Ele já nasceu com um cão e ele é uma pessoa maravilhosa e eu acredito que seja por grande parte dele ter. Ele sempre teve responsabilidade. Hoje ele tem o cão dele, que ele tem que dar banho, que ele tem que dar comida, que ele tem que, se ele saiu de casa, ele tem que me ligar para dizer, mãe, tu pode dar comida pro Mike, né? E eu acho que isso fez dele um ser bem especial. Mas ele tem uma namorada já há 2 anos e na casa da namorada não tem cães, só tem 2 gatos. E ele tá apaixonado pelo gato. Ele vai para lá, ele dorme, e ele não dorme com a namorada, né? Lógico, ainda. Mas dorme com os gatos. E aí, então agora ele tá vendo esse mundo, né? Diferente. Mas eu me pergunto sempre, quando um tutor, lá na farmácia, eles às vezes perguntam, né? Pois tô com uma vontade de adotar um outro gato, porque eu acho que meu gato tá tão sozinho. Isso é real? Ou não? Ou é uma loteria? Olha. Bem, contrata a Joyce para consultar o primeiro gato antes, para ver se aquele gato tem perfil de receber outro gato. Eu acho que hoje, em todos esses anos de prática, eu só indiquei em 2 casos a adoção de um novo gato. E situações muito específicas que nem vem ao caso aqui, que eu nem quero falar, porque senão as pessoas vão achar, tem que adotar um gato novo. O que a gente precisa entender? O comportamento social do gato, como tudo no gato, né, é muito único. Então, dentro de todos os felídeos, o gato é o único que tem o que a gente chama de plasticidade social. Ele tem um comportamento social flexível. Então, a gente vai ter desde indivíduos que são solitários e vão viver em vida solitária a vida inteira, até indivíduos que nascem em colônias, que são grupos sociais normalmente de fêmeas aparentadas, que criam juntas os seus filhotes. Mas o que a gente precisa entender? Apesar de ser um grupo, uma colônia, cada indivíduo é uma unidade de sobrevivência. Ninguém caça junto, ninguém come junto. Cada um na sua, cada um tem a sua divisão de território.
E isso a gente tem que entender quando a gente tem mais de um gato em casa, né? Uhum. E também a entrada de indivíduos externos a essa colônia é praticamente impossível. É fechada dentro de si mesmo, com comportamentos afiliativos, agonísticos, mas sempre na tentativa de evitar conflito. Então, saber essa origem do gato, às vezes, não é fácil. Porque é um gato que Sim, surgiu, sim. a pessoa adotou. Uhum. Se é um gato, por exemplo, uma fêmea em colônia que teve seus filhotes, grandes chances dessa vida em grupo funcionar bem, e aí talvez uma adoção conjunta já da mãe com o filhote seja uma boa ideia. Agora, se é um animal mais individual, pode ser catastrófico a vida em grupo. E esse é o grande desafio, e não por nada, praticamente metade dos nossos atendimentos comportamentais em gatos tem relação com conflito entre gatos. Uhum. Seja na prevenção do conflito ou na resolução, a maioria das vezes na resolução. E o que a gente precisa entender é que, às vezes, na ideia de, o meu gato não vai ficar sozinho, eu gero um conflito. Uhum. E depois, com o tratamento, o objetivo é só que eles consigam se tolerar. Talvez nunca vão se amar. Uhum. Então, causa uma frustração na pessoa e um problema para o gato. Então, antes de pensar em ter mais um gato, eu tenho condições financeiras de ter mais um gato, eu tenho condições de espaço para, no mínimo, duplicar todos os recursos, eu tenho opções de refúgio em toda a minha casa para esse gato, todo mundo vai respeitar e vai fazer o processo de adaptação entre eles no tempo deles e não no meu, porque não é 15, não é 20, não é 30 dias, é o tempo que precisa levar. O meu processo de adaptação, não com brigas, né? Quando não havia brigas, mais longo entre pacientes foi 1 ano de adaptação. Puxa, bastante Com tempo. conflito, aí já tem casos de Nossa. 2, 3 anos num processo de tolerância entre indivíduos. Então, não é fácil. E eu sei que às vezes a pessoa fala, mas o meu vizinho adotou um gato, botou no meio da sala e pronto. Não, não é pronto. Teve muito conflito, talvez ainda haja conflito. Só que não é um conflito ativo, eles não estão se Sim. matando. Mas eles estão fazendo bloqueio. Tem um gato que não consegue andar pela casa, que tem que esperar os verdade. outros saírem para andar. Então, tem que pensar muito bem, porque é um grande fator de estresse em felinos. E uma outra coisa que a gente tem que pensar é quando a gente tem uma casa já estruturada, com 3, 4 gatos, e a gente vai com um pro veterinário, quando a gente volta, não volta ao normal. A gente tem que separar esse gato por algum turno, pelo menos, usar de cheiros, né? Passar de um cheiro pro outro, porque ele volta sendo um indivíduo estranho. Estranho. Uhum. Porque ele foi manipulado por pessoas estranhas, ele foi para um ambiente estranho, ele está secretando substâncias que formam cheiros estranhos. Então, às vezes, o conflito pode surgir não só quando eu adoto um gato, mas quando eu vou ao veterinário e não sou orientado ou não sigo aquelas instruções de reintrodução. Ou ele ficou internado muitos dias na internação do hospital, e aí eu tô desesperada para dormir com meu gato de novo, botar ele na família como era, e ele ficou 5, 6 dias internado. Uhum. A gente tem que readaptar essa família. Então, a alta hospitalar no gato, ela começa 3, 4 dias antes para todo mundo começar a sentir aquele cheiro, porque senão a confusão vai acontecer. Não tem nada mais frustrante, porque muitas pessoas emocionalmente estão instáveis, do que ter um conflito em casa, né? Sim. Com certeza. Sim. É muito ansiogênico para todo mundo, né? Ter Sim. gatos em conflito. E me chamou a atenção que tu falou também, né, sobre ver a parte financeira se comporta, ter 2 gatos, e aí a gente passa para qualquer bichinho, Com né? certeza. Porque muitas vezes as pessoas, é diferente, como quando tu começaste a falar, é diferente do tempo antigo, onde as pessoas tinham os bichos no pátio e estavam ali, davam a comida que sobrava no almoço, né? Hoje em dia é totalmente diferente, né? E então, essa parte do financeiro também tem que ser pensada, porque senão depois causa uma dificuldade, que aí às vezes a pessoa devolve o bichinho, uma coisa que aí causa um trauma muito grande para ele, E aí, né? já fazendo um gancho para a veterinária, né? Que a nossa profissão, apesar de ser linda, e somos apaixonados pela nossa profissão, eu tenho certeza, porque nenhum veterinário segue sendo veterinário sem ser apaixonado pela profissão, mas acaba entrando num ponto ali, às vezes, porque o serviço veterinário é caro, porque medicação veterinária é cara, porque tudo é caro. E por isso que tem que estar preparado A vida é financeiramente cara, pra isso. né? Exatamente. Aqui a gente não tem um SUS para animais como a gente tem um SUS estruturado para pessoa, Exato. porque nenhum ser humano ninguém no Brasil fica sem atendimento. A gente tem uma lei que é diferente dos outros países de tipo assim, se eu tenho uma doença rara, né? Eu vou entrar com uma liminar e eu vou receber a medicação, custe o que custar. É verdade. Me dê o tempo de vida que ela der, eu tenho esse direito como ser humano no Brasil. Diferente de outros países. E o animal não. Então, se eu tenho um animal sofrendo, se eu não tenho dinheiro para levar, eu vou querer que alguém
custei isso. Gente, não existe almoço grátis, né? Não. Exatamente. Então, alguém vai custear isso, né? Uhum. Seja o veterinário, ou seja assim. E aí, é uma coisa que eu acho que causa muita frustração, especialmente porque a gente tem um inchaço muito grande de médicos veterinários agora, Uhum. nas pessoas cada vez tendo uma oferta muito pequena pelo seu serviço. Uhum. Então, Uhum. acho que isso é uma coisa que traz um pouco de preocupação e frustração, acho, para quem está se formando, porque as pessoas às vezes querem que a gente faça um serviço que tem um custo, e o custo não é o valor que a gente põe, é todo o investimento. Uhum. Sim. Eu sempre brinco que a minha consulta é X, mas ela podia ser gratuita pelo meu amor. Uhum. Mas Sim. o que eu cobro não é o tempo que eu investi para estudar, são os cursos que a gente fez, né? Eu fiz 4 pós-graduações para chegar Os ali só congressos, na veterinária, né, que vocês- né? Fora estudar inteligência emocional, gestão, que são Uhum. coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Uhum. Então, tudo isso está inerente a isso. Então, quando a gente fala de teto emocional, de teto financeiro, é uma coisa, porque a gente não chega lá, por exemplo, eu posso querer comprar agora sei lá, uma Ferrari. Eu não tenho Uhum. dinheiro para chegar. Isso. Eu não vou chegar na loja da Ferrari e dizer assim, eu quero muito esse carro, me vende. Aham. Eu tenho 200 mil. O cara Sim, tá mas ali. isso se tu aí. quisesse me dar uma Ferrari, eu diria, eu não vou ter dinheiro pra Pra manter. Pra manter. manter. Exatamente. Tem E é isso que parece que às vezes no serviço as pessoas olham e pensam assim, não, se eu quero ir lá, eu quero que ela me Não. atenda, custe o que custar. E isso que tu falou, a gente vai ter que estudar o resto da vida, né? Uhum. Porque as coisas estão Mudam. sempre evoluindo e a gente tem que evoluir junto. E isso é caro para a gente também, né? Então, a gente, infelizmente, é um custo que tem que ser repassado. Eu né? lembro de uma vez na clínica que eu quase fali, porque, tipo assim, tinha um negócio da pessoa dizer, eu quero fazer tudo pelo meu gato. Aí o meu tudo não é o tudo da pessoa. Uhum. Sim. Aham. Uhum. Porque o meu tudo é ir até o último minuto. E o tudo Sim. da pessoa tem um teto, porque ela tem um salário. Como é que eu vou oferecer para ela um tratamento de 10 mil se ela ganha 5? Ela vai comer É, o quê? então Ela vai. tem que- Né? Que é uma Uhum. coisa que eu acho que a gente não sei. Talvez eu não tenha saído preparada para isso na faculdade, não sei se já mudou. Mas eu Não. não saí preparada para entender que o outro tem um limite. E é Uhum. uma coisa que eu treino muito com as nossas aprimorandas, é isso. Gente, vocês têm que oferecer todos os tratamentos, mas a pessoa vai escolher aquilo que funciona Uhum. para ela. Isso não Sim. quer dizer menos amor ou mais amor, Não, Uhum. né? exatamente. E para esse pessoal que está saindo da faculdade da medicina veterinária, quais as dicas que vocês acham que são importantes para eles? Bom, Porque vocês já trilharam todo um caminho, né? a primeira que eu dou é uma coisa que eu tenho visto, não sei se a Joyce vê, né? É assim, a gente não pode ser especialista sem ser clínico geral. Era exatamente o que eu ia falar. Ah, Perfeito. A gente perfeito tem que isso. trabalhar ali 2 anos, né? E hoje eu falo uma coisa até contra mim. Não dá para atender só gato direto. Vai atender um cachorrinho, sim. uhum. Vai atender como eu atendi pato, hamster, Uhum. e aprender a lidar com as pessoas. E a gente tem perfis de tutores, né? Então, com todos os perfis de pessoas. Né? Antes de você querer ser oncologista, querer ser nefrologista, você tem que ser clínico geral. Uhum. E de todas as. E multiespécie. Uhum. Aí depois você decide ser clínico de gatos e depois, se você quiser, ou ser nefro, ou ser cardio, né? E eu diria assim, não puxando o saco da colega, que eu acho muito boa, mas vai estudar comportamento, pelo amor de Deus, porque o comportamento não tá fora. Não é como ser humano que eu posso ser um neurologista e eu não entendo nada de pessoa, Uhum. entre aspas, É. né? Uhum. Tu tem que entender um pouquinho de gente, mas tem que estudar comportamento e tem que estudar outras coisas que a veterinária não nos ensina. Eu diria até que eu acho que tem que estudar bastante de gente, né? Porque certeza. quando a pessoa chega ali com um bichinho doente, é como se fosse o filhinho dela agora, né? Ela tá emocionalmente Abalada. abalada. Claro. Exatamente. Então, se tu não entender um pouquinho de pessoa, tu não vai conseguir realmente auxiliar, né? Eu acho que por um tempo se falava, né? Eu faço veterinária porque eu não gosto de gente, eu gosto de bicho. Eu digo, na minha profissão, eu penso, meu Deus, que chato que deve ser uma profissão que tu não tem que todo dia lidar com bicho, né? Deve ser muito chato. É verdade. Meu marido trabalha com computador, eu digo, coisa chata. Tu não atende um cachorro, um gato. Mesmo que eu não toque, eu tô vendo aquele ser lindo fazendo coisas lindas. É incrível. O olhar, né? Mas, ao Dos mesmo animais. tempo,
o que a gente precisa entender é que ele não vem sozinho ao veterinário. É verdade. E a gente não vai conseguir nada. Não tô nem falando num momento difícil, num momento de doença. Eu tô falando que a gente não vai conseguir nada e a gente vai ser muito frustrado se a gente não conseguir ter essa comunicação boa com pessoas. Exato. Então, se não gosta de pessoas, veterinária não pode vai ser. veterinário. Não vai ser. E eu acho que muito veterinário se frustra nisso. E eu vejo muito colega Exato. falando pra mim, mas tu deve atender um monte de gente, desculpa, mas maluca, enfim. Eu falo, olha, eu realmente não posso falar isso, porque os clientes que buscam o meu serviço são pessoas que são muito preocupadas com o bem-estar do seu animal. Então, São são pessoas, especiais. assim, muito especiais. Muito especiais. É a partir desse momento que a gente tem que entender. É ele que paga o nosso salário. É ele que vai fazer o nosso tratamento ter sucesso ou não. A gente não vai lá medicar o gato todo dia. É ele que vai comprar, é ele que vai perceber. Então, eu acho que essa também seria uma outra dica para quem está se formando. Entender que a relação com humanos é muito importante, é fundamental para veterinário. E se ele não aderir ao tratamento, não adianta. Não O adianta veterinário nada. pode ser o melhor veterinário do mundo. Exatamente. O bicho não vai melhorar. Se Tanto o que a gente vê muitas vezes, né, profissionais que talvez não sejam tão qualificados tecnicamente, mas que têm uma clientela enorme. Por quê? Porque são pessoas que se comunicam bem com tem pessoas. uma empatia, Né? exatamente. O cliente gosta da pessoa, de ir lá, de ter o atendimento com o fulaninho. Mesmo que tecnicamente ele deixe a desejar, né? Mas então, por isso que é importante as duas coisas. Ser bom tecnicamente, fazer estágio, saber bastante de clínica, mas ao mesmo tempo entender bastante da relação com pessoas. Com né? pessoas. E tu sabe que falando isso, eu acho que é mais fácil um profissional que talvez aparente não saber tanto, mas se relaciona com pessoas, ter menos processos e ter mais sucesso, ser mais feliz do que aquele que tem milhões de diplomas e não consegue sair da bolha dele, né? Sim. Mesmo porque o que a gente vê muito lá na farmácia, acontece às vezes, se não existe essa empatia, o tutor não pergunta, não, e ele nem pergunta para o veterinário exatamente como ele tem que fazer as coisas, porque parece que ele fica com um certo receio, né? Aí ele chega no balcão da farmácia e diz, ai, me explica como é que eu tenho que fazer. Tu entende? Porque ele não teve essa empatia com o veterinário, né? Não foi acolhido. Não foi acolhido. Então, esse acolhimento é extremamente importante, né? Exatamente para que ele possa se sentir à vontade de perguntar, de tirar suas dúvidas e poder aderir perfeitamente ao tratamento, né? Exatamente. Muito Mas importante. pensando em dúvida aqui, eu fiquei pensando quantas vezes eu mandei mensagem para Daniela perguntando quantos miligramas cabia numa carta. E eu adoro. Isso é importantíssimo. Eu perguntei Mas pra ela. isso é aquilo que a gente falou, da troca entre os profissionais, tu entende? Porque isso é uma via de duas mãos. Isso não é da tua área, isso é da nossa. Então, quem tem que saber isso somos nós, né? Se existe essa parceria, é maravilhoso. Quem ganha é o tutor, é o bichinho, né? Eu cheguei a mandar mensagem para a faculdade de farmácia, ver se tinha um curso para a gente entender, porque eu falei, eu não aguento mais mandar mensagem para elas, porque toda hora eu tô mandando mensagem. São 180 miligramas, é na número 3 ou é na número 4? Porque a gente sabe que o gato, se Não vai ingerir. Não, não vai, e o tutor vai olhar e vai dizer assim, ai, coitadinho. é a verdade. Né? Eu hoje até coloco nas minhas receitas para que é cada medicação que eu tô dando, porque eu sei que às vezes eles selecionam, né? Sim. Essa aqui eu não dei, que era muita coisa. Ai, tu tem que Ai, dizer, tu imagina. Essa aqui, se tiver que destruir alguma, né? Não Opção destitui ela. E às vezes é muito difícil mesmo. Eu tenho 2 Yorkzinhos, né? Um deles é um doce para tomar remédio. Tu dá qualquer coisa para ele, porque ele gosta de comida. Então, tu faz um petisquinho, uma coisa, ele come tranquilo. O outro é como eu digo. Ele, para tomar remédio, ele vira um demônio da Tasmânia. É um horror para dar, né? E gato, eu acho até que esse pequenininho, às vezes eu digo, nossa, ele tem um temperamento meio parecido com o de gato, porque ele tem umas coisas assim, né, muito dele. E eu acho que gato tem mais essa dificuldade, realmente, são mais reativos às vezes, né? E os tutores têm mais dificuldade. Aí criam essa seleção mesmo, como vocês estão falando. É que eu acho que é pouco... Nem veterinário sabe lidar com gato. Como é que a gente vai querer que um tutor saiba lidar com gato? Então vai querer medicar chegando de frente, querendo segurar pelo cangote, querendo conter. Se a gente fizer desde sempre da maneira certa, minimamente invasivo, dentro da rotina, sem ficar pegando o gato de surpresa para medicar, não é impossível. A gente medica muitos pacientes nossos e funciona. Ainda mais hoje, né, Roxi? Hoje tem tanta possibilidade.
churo, Aham. nosso amor. É verdade. Eu não sei como era sem gabapentina e sem churo. Eu também. E a gente Eu sou eu sou pré-cat friendly. A Joyce Eu também. Não precisa. Nós eu somos também. pré-cat friendly, com que certeza. não se sabia como mexer, né? Tava todo mundo junto aprendendo. Sim. Exatamente. Hoje tem aplicador de comprimido, Uhum. hoje tem o churo, hoje tem... Então tem várias Como possibilidades, churo, né? como é que Facilitam, faz com né? o medicamento? Daí é uma cápsula, tu faz o medicamento Ai, em dá pra cápsula fazer e várias coloca. coisas. Dá pra fazer no Como é que- líquido, dando churo, e o líquido, desde que o líquido não tenha um boa. gosto muito forte, Muito forte. né? Aham. Dá pra, dependendo da Condicionar medicação... ele a tomar, né? A ganhar o churo na hora da medicação. E daí ele Uhum. acha menos ruim, Uhum. né? Que é uma, tipo, deixa para aquele momento. Ele O vai gato ter um vai presente. Ele vai esperar. Uhum. E Não as medicações consome. que é possível, que aí tem que sempre que ver, né? A gente diluir daí, mas tem que ver bem Sim, direitinho se é sim, possível, se não precisa de Sim. cápsula gastroresistente, Sim. enfim. Mas tem soluções para todos os gatos. Uhum. Difícil a gente ter um que, nossa, Não dá tem pra como. medicar. É bem Uhum. difícil hoje. Com todas as possibilidades farmacêuticas Aham. e esses facilitadores, hoje é muito mais tranquilo. Sim, sim. É, comparando, né? É, com certeza. Nesses 20 anos a gente já tem essa percepção, Nossa, né? do quanto De como, evoluiu, como né? evoluiu. Eu E acho que assim- seria interessante vocês falarem um pouquinho, né, dessa evolução, assim, da medicina veterinária, que vocês começaram a colocar um pouquinho agora, né, do como foi quando vocês começaram e do como está sendo agora. Eu acho que isso aí é bem... É, eu acho. Tanto antes a gente falou da humanização, eu acho que também é outro aspecto positivo, né? Eu digo que a gente só tá onde a gente tá hoje na medicina veterinária, e posso dizer para vocês que a medicina veterinária no Brasil, não dá para dizer Brasil porque o Brasil é muito grande, né? Mas vamos pensar aqui, Porto Uhum. Alegre, Rio Grande do Sul, ela atingiu um patamar que é fenomenal. A gente, há Sem alguns dúvida. anos atrás, não tinha algumas coisas, mas agora a gente tem praticamente tudo que a gente quiser fazer, a gente consegue aqui, exceto algumas poucas coisas, mas a gente Uhum. consegue aqui. E, de novo, só porque temos tutores que investem nisso, que entendem Uhum. isso como algo importante, né? Porque às vezes saem daqui para fazer coisa fora. Sai né? daqui para fazer coisa fora, se a O gente doutor foi quiser. fazer radioterapia no Eu ia Rio de dizer. Janeiro. Eu ia dizer que só não radioterapia, que eu acho que a gente não tem aqui ainda. Radioterapia e cintilografia a gente não tem, né? É. E tratamento com iodo radioativo, enfim. Mas eles vão, muitas vezes Uhum. vão, né? O limitador deles, às vezes, não é o financeiro, sim como está o animal para poder sair, né? Isso, Sim. Olha exatamente. Então, eu acho que a nossa evolução foi incrível. Se a gente pensa hoje a quantidade de especialidades, de exames que a gente tem, hospitais qualificados para internação, eu fico muito feliz não só pela minha prática, mas pelos meus animais, de eu saber que se Sim. alguém tiver Uhum. algum problema, eu vou ter todo o cuidado do mundo, né? Meu último cachorro, o que morreu por último, ele foi para casa com oxigênio, ficou em casa comigo com oxigênio, uma coisa que, sei lá, se fosse há 10 anos atrás, nem imaginaria. Teria como. Ele teria ido a Uhum. óbito sem Uhum. nem ter sido colocado no oxigênio, né? Porque nem tinha hospital com Sim. isso antes. Então, eu acho que essa evolução foi incrível e isso mostra como o veterinário precisa se qualificar e seguir se Exato. qualificando. Uhum. Porque se a gente seguisse fazendo a medicina veterinária de quando a gente se formou, sem entender toda essa... Não ia, né? Porque teve toda uma evolução e a gente tem que estar acompanhando isso tudo. Acompanhando. O que eu vejo assim, eu fico pensando, né? Quando eu comecei lá em Esteio trabalhando, para ter um ultrassom, tinha que vir uma pessoa de Porto Alegre fazer o ultrassom e tal. E a gente anestesiava, né? Crianças não façam isso hoje. A gente fazia plantão sozinha, né? Anestesiava, Uhum, fazia o que uhum. precisava fazer sozinho ali, porque era o que tu tinha, não tinha nenhum auxiliar. Hoje a gente tem auxiliares veterinários, a gente tem ultrassom fast na clínica, né? Tem anestesista, tem todas as especialidades. E o que eu vejo mais assim, chegou um momento na minha vida profissional que logo que eu me formei é assim, ou tu tratava ou fazia eutanásia, Uhum. É. né? Uhum. Que era assim, deveras frustrante. Uhum. E aí, quando começou a chegar aquele primeiro gato, que a pessoa falou, não, mas eu não quero fazer eutanásia, mas eu quero que ele receba um tratamento. Aí eu fui estudar de cuidado paliativo. Que Excelente. fantástico. Porque aí eu falei, gente, como funciona isso? Como funciona quando tu não tem medicamente o que oferecer, com benefício de cura, Uhum. mas tu não vai fazer eutanásia, porque tu vai fazer eutanásia do teu amor? Uhum. Em algumas Sim. situações vai, mas em outras situações ele não tá sofrendo para uma eutanásia. Uhum. Né? E aí a gente vai estudar de cuidado paliativo e ver que tem uma seara de coisa para fazer, né? Como o cachorrinho da Joyce foi para casa com oxigênio, isso é cuidado paliativo. É, eu tive um que eu ainda estou meio impactada, que perdi no início do ano, que foi assim, ele teve, era um Golden, né, e aí já estava velhinho, começou com problema articular, né,
e a gente conseguiu ajudar muito ele com fisioterapia, Claro. né? Então, são coisas que há tempos atrás não existia, né? Então, ele estava começando a não conseguir caminhar, claro, tomando medicação e coisa assim, mas suplementos, né? Mas a fisioterapia foi extremamente importante para ele conseguir voltar ao normal, caminhar normal e tudo. Então, O meu adotado agora, eu falo pra ele que a sorte dele é que ele veio agora, porque ele tem displasia coxofemoral, Ah, artrose, e puxa ele foi adotado vida. junto com o surgimento do anticorpo monoclonal uhum. para tratamento de Olha dor no só, Brasil. que coisa Então, maravilhosa. eu falei, olha, tu veio na hora certa, Aham. pra usar mesmo. Pra pessoa Isso. certa É, também, pra né? pessoa certa. É porque desde que eu adotei, eu vi a Marcha e falei, esse cachorro tem dor. E, aliás, eu queria fazer esse adendo sobre dor, veterinários. Entendam mais sobre dor crônica. Porque, assim, Isso é importantíssimo. 41% dos nossos casos de cães, a gente não fez levantamento de gatos ainda, mas já vai chegar lá. 41% dos casos de cachorro que chegam pra gente com problemas de comportamento tem dor crônica. Dor. Que triste. E a imensa Nossa. maioria é Bastante, osteoarticular. Tem gastrointestinal, orofacial, que é mais comum em gatos até, né? Mas a imensa maioria é osteoarticular. E é muito triste, porque a gente vê que estamos falando pouco sobre isso. É verdade. Chegando pouco a esse diagnóstico ou o entendimento que tem dor. Uhum. Ah, porque não tem, o raio-x não tá feio, mas a percepção de dor é individual. Então, vamos começar a prestar mais atenção O nisso. médico veterinário avaliar o grau de dor, não só pelo E, exame, por favor, não só pelo exame, mas não pelo pelo exame anamnese. de imagem, De imagem, Uhum. e sim mas pelo pelo exame anamnese. físico do Aham. paciente. Uhum. É isso. Uhum. E também ensinar o tutor a conhecer a dor, né? Exato. Reconhecer a dor. Uhum. Porque muitas vezes ele não vai demonstrar isso no consultório ou na consulta, Ainda né? mais um gato, né? Então a gente tem que ensinar o tutor, vai fazer, eu gosto muito de fazer, tem, né? Não é minha ideia, questionários que a gente pega já prontos. Para o gato tem até um aplicativo que a gente coloca ali que vai vendo como tá o bigode, como tá o olho, né? Que é a escala olha, que Grimace de um interessante. brasileiro que está no Canadá, que trabalha muito com dor, né? Não sei se tem uma escala assim para Pra cachorro tem pra dor osteoarticular, não facial. Não é que nem a de gato, mas também tem. Não é... Tem muitos instrumentos hoje. Uhum, Muita facilidade de acesso pro veterinário que quiser. Tem que chegar lá. Porque eu acho, não, eu tenho certeza, já é o assunto atual e vai ser dos próximos anos a gente falar sobre dor crônica em animais. E se a gente consegue pegar antes, né? Porque a dor aí aguda, tu eu acho faz- que todo veterinário sabe identificar. Claro. Exato. E os A tutores questão também, né? é a dor Uhum. crônica mesmo. E a dor crônica, ela não é, como tu disse, ela não é tão visível, né? O bichinho, ele vem vindo. E aí, quando ela chega a aparecer, às vezes ela tá no agudo, mas se ela tivesse sido tratada antes, não teria chegado exato. naquela situação Nos pior. gatos a gente tem uma problemática, às vezes, do tutor reconhecer, mas ele tá pulando ainda. Mas às vezes não é questão de não pular, é questão de ele demorar mais tempo para subir, Isso. de ele ter mais dificuldade, Uhum. dele ficar mais tempo na caixa de areia, Uhum. dele cavocar mais, dele olhar, às vezes até quando ele vai defecar, urinar fora do lado, aí a gente até pensa na altura da caixa que tá desconfiando. Mas às vezes a gente pensa, não, mas ele não tem dor porque ele tá pulando, ele não vai deixar de pular nunca. Uhum. Uhum. Nunca, porque Assim é na como o natureza cachorro dele. nunca vai deixar de passear. Ah, é Pode estar se verdade. arrastando. Nunca vai deixar de É passear. verdade. É verdade. Ai, mas ele isso. continua Aham. correndo atrás da bolinha. Daí a gente vê Border Collie competindo em competição de frisbee, de agility, com lesões articulares horrorosas. Mas segue fazendo. Uhum. Ele não vai deixar Porque de aquilo é fazer. da natureza dele. Exato, é a coisa que ele mais ama fazer na vida. É Ele não vai deixar verdade. de fazer. E qual é Uhum. o sintoma que aparece mais relacionado à dor? Quando No tem na nosso tua caso é interpretação? agressão. Agressão Ah, contra pessoas ou agressão. contra outros animais. Mas também aparece em casos de medos e fobias exacerbadas pela dor crônica, problemas de separação também exacerbados pela dor crônica, comportamento repetitivo, que pode ser tanto direcionado à lesão mesmo, né? Por exemplo, lambedura, Uhum. ou outros comportamentos repetitivos que a gente chama de deslocamento, que são relacionados ao estresse crônico envolvido na dor crônica, né? Porque o animal com dor Olha. crônica é um animal em estresse crônico. Uhum. Então, mas sem dúvida é o que a gente mais atende é a agressão, mas também porque é a nossa principal casuística. Eu não sei, que é o que faz as pessoas buscarem mais o atendimento comportamental. Então, talvez a nossa amostra seja viciada nesse sentido, né? Na população, talvez não seja a agressão que mais Sim. aparece. E tu sabe que como tutora agora, eu estava pensando aqui, a gente às vezes deveria tentar compreender melhor o que cada raça, né? A raça tem, quais são as dificuldades dela, porque a minha irmã tem uma Yorkzinha também, que ela sempre correu e de vez em quando ela dava uma puxadinha assim na pata.
E a gente achava aquilo interessante, assim, mas ela fazia, tá. Nunca se pensou que ela pudesse estar com algum problema, né? Até um dia que ela pulou e a pata não desceu mais, né? Olha. Puxou a tela. Ficou no ar. E a gente disse, ué, mas o que aconteceu? Ela não bateu em nada, ela só pulou, ela não... Levou para o veterinário e ele disse, ela está com uma luxação de patela. E olha, deixa eu te dizer. Porque Provavelmente, sempre que mexer, vai luxar. Então, me pergunto, como nunca se viu que essa patela luxava? tu Uhum. entende? O Essa exame físico não foi É. físico Não. total. não foi Não, total, porque não nunca. tinha queixa. Nunca, É. não houve queixa, então o veterinário nunca olhou isso, tu entende? E ela vai no veterinário regularmente, né? E aí ela teve que terminar fazendo uma cirurgia, Isso. né? Porque não teve outra Difícil. forma. E assim, se a gente... E aí nós ficamos sabendo que isso é uma coisa que acontece muito na raça dos Yorks, né? Assim Em como o cães problema de porte crater. de porte pequeno como um todo, É né? mesmo, tu Aham. vê, e a gente não sabia. Aí a gente pensou, puxa, se nós tivéssemos estudado, se a gente soubesse que isso medicina era uma coisa, uma preventiva, né? medicina preventiva, paliativa, Uhum. a Não, gente paliativa já não... não, preventiva. Preventiva. Ela não teria chegado nesse ponto, né? A gente talvez tivesse tido como resolver esse problema antes. Mas né? no caso dos gatos, né, a gente percebe assim muito quando a gente vai fazer a consulta que a gente vai aferir pressão, né, arterial. Não é incomum da pessoa dizer, ele nunca fez isso. Uhum. E aí chegar, às vezes, um gato cego no consultório com uma crise hipertensiva, porque nunca foi aferida a pressão antes. Então, talvez ele já tivesse. E não é, assim, uma pessoa que nunca trouxe no veterinário. É um gato que tem uma carteira de vacinação completa, anual, bonitinho, ali, todo mês de maio ele faz a vacina, mas ele só faz a vacina, ele não faz um exame de aferição de pressão arterial, que é uma coisa simples hoje, simples para fazer. É, assim como o exame ortopédico, básico. vê, Não é estamos falando de incrível reflexos. isso. Pelo amor de Deus! Tu vê, e realmente nunca foi feito, né? E agora tu estava falando e eu fiquei Essa é uma grande pensando, dica para puxa quem, vida. Com né, certeza. os profissionais que estão se formando e aqueles que já estão na sua clínica. É, O quanto o momento importante, né? que o paciente vem para vacinação, ele é um momento muito importante. Uhum. Especialmente a primo vacinação. É o momento de falar tudo para esse tutor. Ó, gato, filhotinho, é interessante já acostumar ele com a caixinha de transporte para vir pro veterinário. Já acostuma ele a ser manipulado na patinha, manipulado na orelhinha, associa com um churuzinho. É o momento de falar tudo. E a gente acaba se preocupando muito em falar das questões de saúde e esquece de falar de todo o resto, né? E nas outras vacinações também, sempre fazer um exame físico completo do paciente. Isso demonstra o quanto a gente se preocupa com a saúde dele. Não só ir ali fazer a vacina No e é todo, isso, né? né? Fazer a vacina qualquer um pode, né? Exatamente. Exatamente. O que eu percebo também é a gente ensinar o tutor, né? Porque hoje a gente tem muita informação, Uhum. só que informação de qualidade não, e coisas que são importantes para aquele animal, né? Hoje na clínica a nossa consulta tem duração de 1h30. Porque em 1 hora é muito pouco para que a gente possa explicar tudo o que precisa. Porque imagina se a gente for pensar assim, um gato vomitando. Pode ser inúmeras possibilidades, né? Inclusive uma doença renal que para a pessoa leiga, né? E eu falo que leigo não é médico veterinário, leigo é todo aquele que está trazendo o seu animal que ama, né? Porque aí tu vira leigo, Sim. né? Se é teu afeto, tu vira leigo. Entender que um sistema totalmente diferente do tradicional gastrointestinal vai causar um sinal de vômito. E aí a gente vai classificar esse paciente, já dependendo da doença renal, para uma sobrevida. Então, tu já muda tudo. E aí a gente tem que entender que na metade daquela consulta, o tutor já está assim, ó, não é verdade. Esse veterinário está errado. Certamente eu vou levar em outro que vai me dizer que esse veterinário está errado. Por quê? Porque a gente está negando aquilo que ele quer, que o gato dele viva 20 anos, 25, Sim. que nem, né, a média não é essa, mas que ele quer que saia daquela continuidade que é. Me lembrou de um outro assunto. E o tutor Google, que já chega na consulta assim, não, mas eu olhei já no Google, é isso, ele já tem aquilo ali e já está quase com a prescrição pronta. Como vocês conseguem conduzir? Eu gosto de tutor que vem com as Jura? informações. Eu gosto do tutor que me manda artigo, que fala, porque assim,
o que eu vou fazer para ele? Hoje em dia, nós somos realmente coordenadores da informação. Nós não somos mais detentores da informação. Porque até antigamente, se a gente for pensar, o médico era aquela pessoa que estudava e que só ele tinha acesso a artigos e coisa. Hoje o artigo está ali para todo mundo, né? O Sci-Hub, então, desmistificou todos, né? As pessoas, algumas associações abrem alguns artigos depois de um tempo. Então, se a pessoa vem, se ela foi fazer uma pesquisa, ela já é uma pessoa diferenciada, né? Ela é uma pessoa que a gente vai conseguir conversar. Então, muitas pessoas reclamam do tutor que traz informação ou que questiona. Ninguém que me tratou na zona de conforto, ninguém que não me desafiou, me levou para frente. Exatamente. Né? Então, para mim, esses tutores são ótimos. O que eu vou fazer? Porque eu vou mostrar para ele a minha conduta, que não é a única. Né? Que não é a verdade absoluta, e vamos ver se vai dar certo no que ele espera, né? Que é o que eu vejo muitas pessoas falam, a gente faz muita biópsia de intestino, os gatos têm muita enteropatia crônica ou linfoma, né, tumor, e o pessoal tem muito receio de fazer biópsia. Eles falam assim, como que vocês conseguem convencer o tutor? Eu não convenço ninguém a nada, eu mostro para ele que a gente vai chegar a um diagnóstico e que vai ter um tratamento assertivo se a gente fizer. Se fizer. Eu não obrigo ninguém a fazer nada, pelo amor de Deus, que a pessoa é livre e tem o seu livre-arbítrio. O que a gente fala para fazer é isso. Se ele vai aderir ou não, então esse que vem com coisa até bom, já leu um pouco, já sabe, não tá cru. Boa. Eu acho que às vezes a dificuldade só é da onde vem a informação, Sim. né? Que, por exemplo, na área do comportamento, especialmente do comportamento canino, tem muita besteira ainda, muita fake news, a maldita teoria da dominância, que tem que ser o líder do cachorro, então, isso é super ultrapassado, é assim, de um estudo mal conduzido de 1947, tá quase fazendo 100 anos, e se continua utilizando isso para explicar comportamento canino, aliás, maior parte dos profissionais, né? Então, eu só acho, às vezes, eu tenho vontade só de gravar e ligar, porque sempre falando a mesma coisa, né? Ligar o gravadorzinho. Mas, ao mesmo tempo, esse tutor que procura e que quer saber, eu acho ele fenomenal. Eu mando artigo, eu mando os guidelines que a gente tem, que a pessoa quer ler. Eu acho porque esse é o tutor que vai engajar muito. Ele tem curiosidade, ele não quer só resolver o problema. Ele quer entender por que aquele problema acontece, por que ele vai tomar determinada decisão, por que ele vai fazer isso. Então, eu amo atender esse tipo de tutor. Aí, às vezes, a gente faz cursos abertos para não profissionais, para não veterinários. Esses tutores vêm, fazem os cursos, pedem indicação de coisas que eles podem ver, cursos que eles podem fazer. Eu também não tenho problema algum. Aliás, adoro atender esse tipo de tutor. Gurias, e o que vocês fazem para manter a saúde mental de vocês? Terapia. Terapia? E atividade física. Porque é puxado, né? Atividade física muito. E terapia. Roxana? Eu sou católica, então eu vou à missa, tento fazer coisas fora da veterinária, né? Eu faço balé e ginástica, dormir e aprender a dividir meu dia de 24 horas em 8 horas para cada coisa, né? Que não é fácil. Excelente. Né? Que não é fácil. E delegar para as pessoas também que são melhores do que eu naquelas coisas para fazerem, né? Mas eu acho que a religiosidade para mim é bem importante, né? E atividade física, assim, atividade física ela entrou na minha vida assim, se eu como todo dia, eu preciso me movimentar todo dia, né? Então, acho que isso funciona bem. E já fiz terapia, hoje eu não faço, mas fiz minha vida inteira, desde os 8 anos, fiz, agora eu estou num tempo sabático da terapia. Eu acho que a gente tem que encontrar coisas que funcionem pra gente, né? Pra cada pessoa. Assim, para manter o equilíbrio, né? Para manter o equilíbrio. E eu acho que hoje eu sou uma pessoa mais equilibrada que ontem, espero que seja menos do que amanhã. Sem dúvida. A maturidade traz isso. É muito interessante o que tu falou, que eu procuro mostrar que eu não tenho a verdade absoluta. Isso eu acho que é muito importante também mostrar para o tutor, né? Porque às vezes ele vai esperando que o veterinário seja um Deus que vai dar uma forma mágica para ele, e aí se isso não acontece, aí aquele veterinário não é bom, e não é assim, né? A pessoa que está atendendo, ela também tem o seu jeito, a sua limitação. O conhecimento não é absoluto para ninguém, né? Mas a pessoa que faz isso, ela está aberta a buscar o conhecimento. Então, é muito importante. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu me formei, eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com a morte do animal, né?
E para mim estava relacionado muito à morte, ao insucesso. Eu não fui uma boa veterinária, a não conseguir salvar este animal. Acho que por uma cultura meio de educacional, né, da nossa formação. E aí eu trocava, né, anos da minha vida, né? Como eu falei, eu sou muito católica. Eu dizia lá, São Francisco, leva aí 2 anos da minha vida e deixa esse animal morrer com o tutor dele na cama dele, porque eu não quero me frustrar. Na verdade, o que estava acontecendo? Eu não sabia lidar com o sofrimento do outro, né? Tanto do animal quanto da pessoa. Eu não sabia lidar com a falha, que para mim era uma falha. Então, quando eu aprendi assim que todos estamos aqui para aprender, errar, que obviamente que na nossa profissão, se a gente erra, a gente pode levar um paciente ao óbito, mas assim, eu não sou infalível, né? Então eu vou olhar daquele momento, eu só vou poder dizer naquele momento o que eu estou vendo. Então talvez amanhã ou depois muda, né? A gente atende um gato hoje, tem isso, daqui a 2, 3 dias evoluiu para outra coisa, né? Então, quando eu acho que eu me coloco humana para a pessoa, ela consegue entender que somos humanos, tratando humanos e felinos pelo melhor deles, né? Fazendo o nosso melhor. Se eu consigo dormir de noite e eu fiz o meu melhor, então eu sigo em frente. Sabe que isso eu acho extremamente importante, porque eu falei, né, desse cachorrinho que a gente perdeu no início do ano. Essa humanidade que o veterinário traz, isso aí dá um conforto para a gente absurdo, né? Porque ele já estava com 14 anos, elas me falaram, ele já está no lucro, porque normalmente cachorro assim, nessa idade de porte grande, eles têm um tempo menos. E assim, vocês estão dando todo o suporte para ele, mas acho que a religiosidade, como tu disse, é extremamente importante em todos os momentos. Ali, para a gente, foi um suporte muito grande. Mas o reconhecimento que eu tenho com vocês, veterinários, é imenso nesse momento que para a gente estava sendo tão difícil, né? E elas estavam ali do lado, trazendo o melhor delas, porque estavam ali, uma fazendo fisioterapia, a outra trazendo a parte técnica, diminuindo a dor dele e coisa assim, né? E fazendo as imagens para a gente ver o que estava acontecendo, para ver qual o melhor diagnóstico. E aí elas falaram, não tem o que fazer. Trouxeram, assim, o que era a verdade, né? Mas com tanto amor que aquilo nos confortou, né? E nos disseram, o que tu precisar, tá aqui o telefone, tu pode nos ligar quando tu quiser, né? Mas assim, vai te preparando, né? Porque realmente chegou o tempo dele, né? E eu acho que isso foi uma humanidade que eu enxerguei ali, de um amor que me deu forças para passar por aquele momento. Então, é isso. Não inventaram coisas que não seriam possíveis, né? Falaram o que era, mas falaram com esse amor, que eu acho que é isso que eu enxergo em vocês duas, né? E olha que coisa engraçada, né? Eu, ao contrário da Roxana, eu sou ateia, não tenho religião alguma. E isso não impede em nada de eu ser absolutamente humana e empática, né? Exatamente. Inclusive, acho que às vezes tem que tomar um pouco cuidado, né? Quem tem uma religião e tem verdades absolutas, que não é o teu caso, eu sei disso. Sim. Que chega falando coisas, né, pro cliente que ele não é a situação. A questão do ser empático, do se colocar à disposição, do ser humano, é muito além da religiosidade, é muito além das crenças, né? Ali, por exemplo, elas não estavam trazendo nenhuma religiosidade, mas elas estavam me trazendo o abraço delas, tu entende? Elas estavam me trazendo a gente está contigo, força e a empatia. Tu entende? A gente está contigo, a gente deu o melhor para ele. E realmente, naquela noite, ele foi, né? Sim. Mas ele foi ali com a gente. Certeza. Me falaram isso. Senta do lado dele e fala para ele de... Ai, me desculpa. Imagina, que é isso? Senta do lado dele, segura a patinha dele e fala para ele, vai fazendo carinho nele, fala para ele de todo o amor que tu tem por ele, que esse amor não vai terminar. Aonde ele estiver, esse amor vai junto, né? Que tu vai ver que vai ser uma coisa que vai ajudar ele. E foi muito engraçado, porque ele e a minha filha sempre tiveram, era dela, né? Ela estava na minha casa, mas era dela. Tiveram uma ligação muito forte e ela estava na praia. Foi na época que, não sei o que é que tinha acontecido aqui, perto do Ano Novo, ela estava na praia. E aí eu liguei para ela e disse, olha, minha filha, vai... E aí ela...
ela vai acontecer, né? Ela disse, então eu tô indo para aí, mas era de madrugada. Eu disse, não, tu espera, tu vem amanhã de manhã. Mas eu acho que seria interessante tu falar para ele que ele pode ir, né? Porque eu acho que ele está sofrendo. E eu acho que se tu disser para ele que ele pode ir, ele vai se sentir mais tranquilo. Aí ela chorando de lá, mas ela foi conversando com ele, dizendo do amor, etc. E que realmente ele não precisava ficar sofrendo, porque ele ia levar esse nosso amor aonde ele estivesse. Não demorou meia hora, ele foi, né? Partiu. Então, assim, mas eu me senti muito forte naquele momento, porque eu tive de vocês, da parte de duas veterinárias maravilhosas, né? Que tiveram essa empatia, esse carinho, independente de religiosidade, mas elas souberam dar esse suporte, e que eu acho que isso é extremamente importante. Foram humanas, né? Eu acho que, assim, lindo o teu relato, é por isso que a gente é veterinário, para ver esse amor, né? Não precisa, o amor transcende a presença física, né? Nossa. E falando nisso, setembro agora é também o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, né? De que maneira vocês percebem a ajuda dos animais a esses tutores e esse sentimento, né? Que é um sentimento que a gente vê crescendo a cada dia, que é a depressão, é o suicídio. Eu vejo que tem muitos... os tutores falam para mim, às vezes, principalmente nesses momentos de terminalidade, né? Esse gatinho ficou comigo mais que qualquer outra pessoa. Esse gato sabe mais da minha vida do que qualquer outra pessoa. Eu acho que o nosso modo de vida, né? De afastar as famílias menores, as pessoas cada vez mais introspectivas, mais na tela, né? Sem tanto contato físico, aproxima muito as pessoas dos animais. E eu tenho certeza, às vezes eu brinco com os meus tutores, né? Eles falam assim, eu tô doente, mas não fui no médico. Eu falei, olha, não, tu tem que ir no médico, tu tem que cuidar da tua saúde. Quem vai alimentar este gato? Quem vai cuidar deste gato? Então a senhora tem que se cuidar. Os tutores morrem de rir, eu falo, fez o seu check-up? Não, antes da consulta, a senhora fez o seu check-up? Principalmente tutores mais senhorzinhos. Não fiz, doutora, porque a senhora tem que cuidar desse gato. A senhora não vai me deixar esse gato desamparado, né? De uma forma até engraçada, para que as pessoas se cuidem, porque assim, não é incomum. Eu tive uma tutora uma vez que ela, muito humilde, ela comeu batata o mês inteiro para poder comprar os remédios do gato. Então as pessoas se doam por aquele animal, né? Porque ele dá um afeto que ele não... né? O que as pessoas às vezes esperam muito do ser humano, né? Que o outro não decepcione, mas eu também decepciono o outro, né? Sim. Como é que alguém vai esperar que alguém seja 100% para mim se eu não sou 100% para ninguém? E o animal é essa representatividade de amor puro e eu acho que isso que talvez frustre tantas pessoas quando ele tem um comportamento ruim. Eu dou tudo para este gato, ele vai lá e arranha o meu arranhador, o sofá. Então, eu acho que é essa coisa que a gente espera muito do outro, né? Eu vi um comentário que eu vi como a gente não tá pronto para finitude, né? Que foi, assim, do Silvio Santos, né? Que tá super, né? Faleceu. Alguém colocou, como que um médico no Albert Einstein não tinha um tratamento para pneumonia do senhor de 93 anos? Pelo amor de Deus. Que viveu 93 anos maravilhosos e bem vividos. Pobre do médico. Óbvio que o médico ia querer fazer alguma coisa, mas existe uma coisa que chama finitude. Exato. Ninguém vai fugir dela. Não E que bom que foi com 93 anos. Gente, tem tanta gente que morre com 20, com 10, com 15, né? Então, acho que a gente não consegue, não sei se é o nosso tipo de cultura ou se o que está acontecendo, que a gente não vê o fim, a gente isola o velho, né? O envelhecer é feio. Eu morro de tristeza quando eu vejo alguém falando assim, porque eu tô odiando envelhecer. Gente, a outra opção é morrer. Sabe que é o que eu digo quando as pessoas dizem, tu não tem problema em dizer a tua idade? Eu digo, não, cheguei até aqui, tenho muito orgulho. Tem outros que não chegam. Então, assim, eu cheguei até aqui, tô super bem, eu tenho mais a que agradecer, né? Mas eu acho que o final da fala da Roxa aqui sobre animais também é importante, tá? Porque a gente tem vários estudos que mostram o benefício de ter um animal de estimação, né? Redução de pressão arterial, melhora na sociabilidade, por exemplo, pessoas que saem na rua com o seu cachorro, tem que falar sobre isso, ou sei lá, tá na fila do supermercado, vê a pessoa com uma camiseta de gatinho, já fala, ai, que linda camiseta de gatinho, eu também tenho gatinho, enfim. Todo mundo já mostra a foto, todo mundo já passou por isso, a gente sabe de cor todos os pontos positivos. Mas hoje a gente tem vários estudos trazendo também o
aspecto negativo e que nós, veterinários, temos que prestar atenção nisso. Por exemplo, de ter um animal com problemas de comportamento, de ter um animal em final de vida. Isso traz uma carga emocional negativa muito grande para as pessoas também. E essas pessoas precisam ser acolhidas. E precisa se entender. Ninguém escolheu ter um animal que não se dá bem com outros animais, que a pessoa não pode viajar com ele, que arranha, que faz xixi pela casa, que não se dá bem com outro gato do marido que resolveu se juntar e vai ter que juntar os gatos. Enfim, ninguém pede por isso, né? Então, essa pessoa também tem uma questão aí do cuidar financeira, emocional, social, que também tem um impacto, e eu acho que é importante a gente pensar nisso também. É lindo, eu amo, todos nós amamos e entendemos o ponto positivo, mas tem aspectos negativos, e é um campo que está sendo muito estudado hoje, dessa relação, assim mesmo, com as pessoas, com seus animais, e o que tem de potencialmente negativo nisso, e como que a gente pode amenizar ou ajudar essa pessoa, né? E da importância, então, das pessoas lembrarem disso quando forem pegar um bichinho. Exato, né? exato. Que o pacote vem fechado e completo. Que nem um né? filho. É que nem um filho, Nunca sabe o que vai acontecer. Não sabe. E que, então, as pessoas tenham essa ideia, porque muitas vezes elas pensam só no lado positivo das coisas. Exatamente. Né? Lembrei de uma história agora de um casal que eu atendi, que a Joyce talvez não se lembre, mas eu me lembro. Eles iam casar e o rapaz tinha uma poodle de 17 anos e a menina tinha um gato de 13, bastante desafiador. E eu falei, vocês só vão casar e morar juntos se passar pela consulta. Pelo amor de Deus. Antes de tudo, não marca a festa, não há, senão fica cada um na sua casa. Deu certo. Deu certo. Muito bem. Mas eu falei assim, eu sou muito metida, né? Eu falei, vamos casar e morar junto. Você não pode não dar certo. Vamos consultar com a Joyce. Se a Joyce deixar, depois vocês marcam o casamento. Senão depois vai ter que ser terapia de casal, né? De família. Foi madrinha. Foi madrinha. Que máximo. Bárbaro. Nós estamos, acho que já no final do nosso podcast. E quero dizer que eu amei. Adorei. É como se a gente estivesse assim, né? Poderia ficar muito mais tempo conversando também. E nesse momento, não sei se vocês querem falar sobre as redes sociais de vocês, fazer uma finalização, para que a gente possa ter um tempo. Bom, eu atendo na Chaterri exclusivamente, né, no Hospital Veterinário. Vocês podem seguir, a gente tem 2 empresas, né? Eu tenho o hospital, Chaterri Cat, e tem o DNA Felino, que aí da necessidade de ter um laboratório dentro do hospital. E a gente criou uma outra empresa com patologistas, né, para poder melhorar o serviço. A minha rede é Roxana Rodrigues Fete, se vocês quiserem me seguir. A gente tem, de acordo com a demanda, algumas dicas de felinos, né? E algumas coisas que a gente gosta de conversar. Eu tenho falado muito sobre paliativismo e tanatologia, porque eu acho que a gente precisa melhorar, né? E queria deixar uma frase que eu gosto muito, da Maya Angelou, e fiquei muito feliz aqui, somos só mulheres, né? Não, eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Né? Então, fico muito feliz com esse convite. E espero que aí vida longa para o Papo Animal, assim como tem a vida animal. Bom, as nossas redes, a gente junta todas as informações na nossa página, que é @equipejoyceperuzzi. Nesse Instagram, a gente divulga muita informação, que acho que ajuda os tutores a balizar, né, as informações sobre a área do comportamento, colegas também. Ali a gente divulga também cursos, eventos, enfim. Para agendamentos, em Porto Alegre, região metropolitana, interior, interconsulta, consultoria para colegas, enfim, tudo tem lá no nosso linkzinho da bio também para falar direto com a nossa secretária. E eu também quero agradecer, foi muito legal mesmo. Eu não sabia desse início da história da vida animal da farmácia, achei muito interessante, muito legal. E a gente só tem a agradecer, né, vocês terem tido esse pioneirismo e agora o pioneirismo no podcast também. Então foi muito legal mesmo e espero, né, ter contribuído um pouquinho aí com os colegas, futuros colegas, quem está pensando em fazer veterinária, abrir um pouquinho a cabeça e entender, né, que é uma profissão linda, maravilhosa, mas que demanda bastante e que é isso, não tem outro caminho. Eu achei muito interessante tudo isso que aconteceu aqui, extremamente feliz de a gente poder estar compartilhando, né, esses momentos,
com vocês duas, como eu disse, sempre foram parceiras e sempre trouxeram tanto aprendizado para a gente também, né, nessa nossa caminhada. E isso, extremamente importante que tu falou, que pensem bem, avaliem também antes de buscar a medicina veterinária, porque ela tem muitas coisas maravilhosas, mas vai ter muitos desafios também que a pessoa tem que estar pronta para enfrentar. E que não é só gostar de bichinho, né? Tem todo esse outro lado que tu falaste também, que tem as perdas, Nossa, tem muita coisa aí que então tem que ser bem avaliada e que quem busque a medicina veterinária realmente, busque com esse brilho no olhar que eu estou enxergando aqui em vocês duas, porque é esse brilho no olhar que vai fazer com que elas possam ser veterinárias maravilhosas, como nós reconhecemos que vocês são, né? E a vida animal também, que tem a vida longa, né? Nós vamos ter outros podcasts, com certeza. O próximo já está agendado, onde a gente vai falar sobre os 20 anos de vida animal. Ai, que legal. E assim, é muita felicidade. É. Eu e a Kátia, nós somos de uma geração assim mais fechada, né? Uma geração que a gente já não nasceu nas redes sociais. E o nosso marketing, que é a YouGo, que vem cutucando, né? Vocês precisam apresentar quem são vocês, todo o conhecimento, compartilhar, vivenciar mais. Então, não só dentro dos laboratórios. Então, esse é um desafio. E o nosso podcast, que é o Pod Animal, ele vai continuar. Porque hoje foi uma experiência ímpar. Meninas, ímpar mesmo. E hoje a gente agora consegue entender o porquê que nós escolhemos vocês, né? Porque Certamente. somos mulheres, somos empreendedoras e amamos o que foi Essa trilhado por nossa frase missão. que tu trouxe, eu achei que é o fechamento para tudo, porque realmente é o que a gente deixa, né, nas pessoas, que é o que vai ser lembrado para sempre. E eu acho que para todos os médicos veterinários e estudantes, o Skank fala, né? É uma frase dele, que a gente só faz na vida aquilo que a gente realmente participa, assim, que a gente tenha o sonho e que consiga concretizar. E eu acho que isso fica muito forte. E é com essa finalização que a gente manda assim, a nossa gratidão e amor a todos os médicos veterinários também. Muito legal. Até a próxima. Até, Até a obrigada. próxima.